Esse é o retorno do cretino, dos clássicos, hits, hinos e o bolso cheio de pino. Vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo. Só veneno na visão de zoom, bebendo cachaça no bar da área 51. Fala, povo! Foi assim que o Black Alien voltou, depois de 3 anos sem lançar, e é assim que a gente volta também, depois de um tempo longe do YouTube, até porque ninguém merece, ninguém paga a gente pra estar aqui. Mas enfim, estamos de volta porque a gente tem que analisar esse disco sensacional, que é o Hello Hell Abaixo de Zero, feito pelo querido Black Alien, do qual somos muito fãs. Então fica aí que vai ter muita coisa bacana. É claro que a gente tem que falar do álbum do nosso querido Mr. Niterói, né? Esse álbum foi produzido inteiramente em conjunto com quem? Papatinho, que é um beatmaker monstro, faz parte da Cone Crew e já gravou com D2, já gravou com Gabriel Pensador, com o próprio Black Alien no passado e até com o Snoop Dogg. Então você pode imaginar como é que tá esse álbum. Vital pra mim que nem a moto pra Vital, para a lama do meu sucesso de fábrica original é minha coragem. Logo quando a gente começa a ouvir o CD, a gente já sente essa pegada do Papatinho. Como eu falei, eles já tinham trabalhado antes, que foi na faixa Já na Contenção, que é uma faixa massa, mas quando você ouve esse CD, você percebe que eles conseguiram se entrosar perfeitamente. É como se eles tivessem entendido o estilo do outro. E o que que vira? Vira essa coisa atemporal, que já é a marca registrada do Black Alien, com uma pegada contemporânea, que trouxe o carinho, o quê? De volta pra parada dos hits, né? Plantas já me dão um tédio, plantas me dão um remédio, plantas me dão um prédio, seu cofre é o que eu quero. Vim pesadão, ninguém vai me derrubar, e problema com pó, quem tem é o dono do bar. Ele já começa falando tipo assim, vim pesadão, ninguém vai me segurar, e problema com pó, quem tem é o dono do bar. Já remetendo a um dos pontos altos desse disco, que é a relação dele, ou melhor, o término da sua relação duradoura com o mundo das drogas. E na entrevista que o Black Alien deu pra Folha de São Paulo, uma entrevista foda, que também vai estar aqui o link na descrição do vídeo, ele falou uma frase que eu achei muito interessante. Ele falou assim: foi a música que atrapalhou minha carreira com as drogas. Eu achei sensacional, até porque ele justifica bem assim: eu já usava droga muito antes de fazer música. Então, na verdade, a música é que, tipo, livrou ele de se aprofundar nas suas carreiras com as drogas, que era uma carreira promissora. Mas que bom que ele não seguiu, né, e veio aí pro lado da música. E mais adiante, na música Carta Pra Amy, que é uma homenagem à fodona Amy Winehouse, que morreu em decorrência ao abuso de drogas, ele fala sobre essa luta ser, na verdade, uma luta contra ele mesmo. A luta dele pra sair das drogas é uma luta contra essa mente perturbada dele, e como se no fundo ele ainda fosse esse maltrapilho bem vestido que tá por aí tentando se encontrar. Se um dia a coragem foi líquida, agora ela é sólida, irmão. Tenho não só que lidar com a vida, lido com ela sem pós, sem dó, então sozinho eu tô em má companhia, tá ligado? Nem durmo mais tanto. Outra coisa interessante sobre este ponto de falar das drogas no CD e sobre essa música, né, Cartas Pra Amy, é que o Black Alien, ele se internou voluntariamente em clínicas de dependência química. Então quando ele fala ali de mostre uma menção e eu curarei, ele diz que ele reconhece a loucura dele, mas que isso é importante pro equilíbrio, inclusive importante para ele compor esse monte de música foda que ele compõe, né? E ele volta a abordar isso na música que eu acho que é a mais controversa e genial do CD, que eu não consigo parar de escutar, que é Aniversário de Sobriedade. Vixe, meu culpado que fase, me olho no espelho, mas Gustavo que fazes? Cadê as letras? Esqueceu da caneta, fica só cheirando em cima do CD de bases. E o que eu acho mais interessante dessa música é que é como se a própria consciência dele estivesse falando com ele. É como se ele estivesse ali lidando com a pressão interna para que ele fique sóbrio e externa para que ele fique produtivo. E eu até destaquei um trecho aqui do verso pra vocês verem o que eu tô falando. Que é essa parte assim, ó. Mexe a venta e não produz. Bye bye Gus, Babylon by Trevas, volume 0, sem luz. O que é isso, galera? É uma referência direta, uma autorreferência aos seus 2 primeiros discos, o Babylon by Gus, volume 1 e 2. E ainda, né, com a música título Babylon by Gus, que tem um trecho que eu também vou ler pra vocês entenderem direitinho o que eu quero falar. Babylon... o trecho é o seguinte: Babylon by Gus, o fogo da vela me dá luz. E o que acontece? Ele subverteu isso nesse refrão novo, né? Até porque ele falou que ele tá sem luz ali no momento. E onde que ele tava quando ele tava escrevendo Babylon by Gus, volume 1? Ele tava na própria Babilônia, galera, que se vocês não sabem, Babilônia é uma cidade amplamente citada na Bíblia, capital da Suméria. E o que significa, galera? Doideira doida, dedo no cu e gritaria, uma alusão à confusão. E
onde que o Black ele tava nessa hora que ele tava compondo? No meio. No meio deles, galera. Ele tava no meio da Babilônia. E agora ele não tá mais. Eu acho que é isso que ele tá falando também ali. Nesse momento que ele tá tentando ficar sóbrio, ele tá se sentindo completamente perdidinho e sem luz. Se me der guerra eu quero mais. O tempo fecha, eu tô de pé chamando temporais. Viciado em caos, na beira do cais. Banquete animado ao bando de animais. O mais importante pra mim dessa letra é essa parte aí que acabou de tocar. Por quê? O Black ele tá falando sobre o problema dele com o vício, mas ele não faz isso de uma forma moralista, muito menos piegas. Ele só é realista. E eu acho que nessa parte ele tá escancarando o problema. E o que que é? Ele tem aí esse problema com o vício das drogas, e ele tem que resolver esse caos que ele tem. E quando ele usava drogas, isso era levado à potência máxima e se tornava destrutivo pra ele, Black Alien. E aí teve algum momento entre Babylon by Goose Volume 1 e o Hello Hell que ele teve que fazer uma escolha. Ele teve que escolher se ele ficava ali na sua carreira promissora das drogas ou a mais promissora ainda da música, e que bom que ele escolheu a música pra gente ter esse álbum foda. E ainda falando de aniversário de sobriedade, tem um verso, que é o único verso que eu não gostei do CD, quer dizer, eu gostei em forma de métrica, mas não gostei no que quis dizer. É confuso mesmo, eu sou confuso, o Black ele também é, mas eu vou botar aí pra vocês entenderem um pouco o que eu quero dizer. Buceta pra homem fraco é que nem cocaine. Dependência é muita treta, reclamar com quem? Vira o centro do rolé, diversão que encarece o kit. Whisky, pó, cigarro, mulher e um carro pra Nikit. Tão elevado, complexo de Nietzsche. Tá ligado, eu tô ligado, sem nexo no beat. Primeiro que chamar a mulher de buceta já é uma objetificação desnecessária. Você não precisa disso, Black, você é muito melhor que isso. Segundo, você falar que mulher é problema, assim, eu não quero ser chata aqui não, né? Mas em termos de estatística, o homem, né, faz umas coisas um tal de morte, violência, não paga pensão. Então, se você botar aí os panos limpos, é homem que é problema pra mulher e não o contrário. Só que aí logo depois no verso ele cita Nietzsche, que era um cara assumidamente machista e que era cheio de verdades absolutas, e ele fala ainda que tá sem nexo no beat. Então assim, será que esse era o alter ego meio ainda doidão do Black ele falando coisas que ele pensava antes? Tomara que seja. Mas se não for, talvez falta só aquela presença, uma amizade feminina pra dar aquele toque de brothers, pra ele não falar esse tipo de coisa. E tamo aí, se quiser, vende inbox, Black ele, eu serei sua melhor amiga. Desculpa, João, mas Black ele, eu serei sua melhor amiga. E já que falamos aí de mulher, vamos falar do lado bom agora, vamos falar das love songs, que estão maravilhosas, esse CD tem tudo, e é claro que tem love songs também. Gata, você é especial e memorável, mas não sou material namorável. E na moral, vem que vem quente, que eu tô fervendo a uma cota. Do jeito que cê gosta, eu bato forte na xoxota. Gente, eu acho essa música muito sensual e muito sincera. Ela tem um beatzinho de jazz meio calmo, tem uma levada clássica 4x4, e ela vem depois de Take 10, que é uma música que rola isso também, tem um beat parecido, só que ela é feita de forma muito mais impositiva, ele usa um flow agressivo, e ele ainda tá falando desse rolê dele da Babilônia. Já em O Revoar, ele fala em como essa controvérsia, esse perfil dele um pouco caótico, atrapalha os relacionamentos dele, como tem ficado no meio com as pessoas que ele tem se envolvido. Ele fala sobre estar dentro desse relacionamento, mas que ele não tem nem condições de estar e nem consegue processar direito as coisas. Não, peraí, na verdade é como se ele quisesse estar nesse relacionamento, mas ele não consegue nem admitir pra pessoa por causa dessa confusão mental que ele tem. E aí ele ainda bota assim no refrão: não tem como saber sem ir aonde a gente quer chegar. O que mostra isso aí, galera? No início de tudo, ele tá ali tentando ficar de boa com ele mesmo e com a pessoa, e a pessoa fica aí pressionando pra botar um rótulo, é isso que estraga tudo. Você que tá assistindo o vídeo, segue esse conselho, vai com calma, véi. Mas enfim, no final da música ele conclui falando uma coisa massa, assim, ele fala que o amor mais verdadeiro que ele vai ter nesse mundo é o amor próprio. E o que eu digo? É mais uma mensagem do coach Black Alien pra vocês. Galera, isso é a maior verdade do mundo. Segue ele, o cara passou por poucas e boas. Ele sabe o que ele tá falando, entendeu? Você se toca, o beat é o papatinho da Cone. Você se toca quando ouvir minha voz assim no fone. Quando você passa, eles deixam o carro morrer. Você me vem passar, me beija, deixa esses caras morrer. Começou a sinfonia do bebê aqui em casa. Se você conhece alguém do conselho tutelar, mande um recado aqui no inbox. Ai, Senhor, será que a gente espera? Vai, baby, eu vou te esperar. E quando voltar, eu vou tá aqui pra você me dar aquele chave. Mas eu confesso, gente, que das love songs a que mais me conquistou foi a música Vai, Baby. Eu vou te esperar. E quando voltar, eu vou tá aqui pra você me dar aquele tchau, baby. Eu vou tá aqui pra você me dar aquele chave.
E talvez esse seja o beat mais papatinho que o Papatinho fez nesse CD. Não sei se vocês repararam, o estilo da mixagem ali, inclusive, lembra bastante o que ele fez com Chama os Moleque, que deve ser, sei lá, um dos maiores sucessos da Cone Crew. E que letra, povo, que letra! É a prova que dá pra você falar de uma coisa completamente cotidiana, sem ser uma coisa chata e repetitiva. Eu já ouvi um monte de música que fala sobre o cara chamar a mina pra fumar que fala que os outros caras são palha e ele é massa. Só que o Black ele faz isso de uma forma muito melhor. E por quê? Primeiro porque ele já começa confessando pra mina um pouco das coisas que ele quer falar nesse CD, que é que ele tá se esforçando pra ser uma pessoa melhor, que ele tá querendo ser um ser humano melhor, mais evoluído, mas que isso leva tempo e que ela tem que ter um pouquinho de calma. E já que a gente tá falando de métrica, eu vou deixar esse pedaço aqui, esse trecho, que é maravilhoso. É aquele trecho assim: cada te ouço miar, vários miados e ais. Amor cego igual morcego, amor, eu capto seu sinal. Me pergunta se eu quero mais, quero sim, não. Gata, te ouço miar vários miaus e ais. Levito quando visito lugares que são tão reais. Esse trecho tem uma métrica incrível, chega a ser absurdo, cara. Eu tive que ouvir várias vezes pra poder entender ali como é que ele fez essa construção. E o mais legal é que ele usa essa parada assim de gata, não como uma coisa aleatória que você chama assim, gata. Ele fala isso o tempo inteiro na música. Ele tá falando ali de uma mina que é meio esquiva, meio independente, meio misteriosa, e até que por fim ele chama ela de gata. Como uma própria gata ali fazendo uma brincadeira com ele. E aí quando ele chega nessa parte dos miados e ais, você fala, caralho, esse cara é foda. E falando de destaques, eu quero falar aqui dessa música Jamais Serão, que eu não acho que ela seja a melhor música do álbum, mas ela é muito pertinente porque ela fala de muita coisa ao mesmo tempo. Se fala groselha, meu silêncio é caridade. Se eu for agir na velha, o que eu penso de verdade é... Quando ele começa ali falando dele que o silêncio dele é caridade, eu acho que ele tá falando de duas coisas. Ele tá falando sobre a parte dele não lançar música e também tá falando sobre ele ter ficado sumido mesmo, sem se posicionar. E por que ele faz isso? Porque só se fala groselha, porque o nível da discussão está baixíssimo, porque tem uma porrada de fake news, porque a galera não aprofunda os conteúdos e ele não quer falar disso, cara, e com razão. E falando em fake news e discursos esvaziados, ele fala aí que os presidentes são temporários, ou seja, essas representações do poder vão passar de frente de quem? Da consciência da galera, que por mais que estejamos num período meio sombrio, a gente sente uma evolução de consciência, uma adesão maior, uma participação da política, e isso não é passageiro, isso aí é temporão. Presidentes são temporários, meu despertar temporão. Música boa é pra sempre, esses otários jamais. Eu bebo de... Posso ir? Ou a gente espera isso? Tá, e quando ele tá falando desses otários, ele tá falando da representação política? Um pouco. Mas pelo resto da música eu também concluo que é sobre a cena atual, esses hits do momento que são o quê? Passageiros, enquanto o Black Alien é música boa, pode falar que é mesmo e não passará. Diferente dessas boy bands disfarçadas de MC que, graças a Deus, passarão. Amém. Galera, o João botou um ponto interessante aí também. Nessa hora que ele fala do silêncio e a caridade, também pode ser muito bem assim. Eu não vou ficar falando de vocês não, seus paias, seus MC ruins. Mas se eu fosse falar, vocês estavam fudidos. Seria massa, né? Seria massa. Uma diss do Black ele deve ser assim, a diss mais foda. Black ele faz uma diss pra mim. Eu quero, vai ficar foda. E falando em verso foda, tem um verso aqui muito foda que eu vou só deixar ele pra vocês observarem. E tem a ver com esse lance aí da cena. Ossos do ofício são os ossos do ofício. Se vem de vacilação, quebramos ossos no ofício. Eles dizem que acabou, informo não, é só o início. Beatmakers, velhos sócios no meu mais antigo vício. Conto meus problemas pros meus amigos do hospício. Aí paro de reclamar que alguma coisa tá difícil. A zona de conforto é o lugar onde os sonhos morrem. Zona de conflito é onde esses covardes correm. O que eu gosto, gente, do nosso querido Gus é que ele consegue falar uma fala muito interessante sem parecer uma questão de face, sem ser palestrinha. Ele tá falando aí dessa coisa sobre a competitividade do rap, que é uma coisa muito falada no rap, né? Mas falada até de forma chata às vezes, porque tem gente que tem zero inimigos e fica falando que tem inimigo, que eu nunca vou entender. Mas ao mesmo tempo ele traz uma questão profunda aí, no final do refrão. Ele fala que existe essa rivalidade, mas que isso não é nem de longe o principal problema dele, que antes ele quer ficar em paz consigo mesmo, resolver o caos dele, conseguir trabalhar e depois ele se preocupa com essa galera. Gente, então é isso, eu espero que vocês ouçam Black Alien, forma o caráter do ser humano, ajuda você a ser
ser uma pessoa melhor. E eu quero aproveitar esse momento aqui pra pagar de... Como é que é o nome? Pagar de Miguel Falabella e deixar uma frase final aqui, que é um trecho de Cartas pra Amy, que é: não posso correr de mim mesmo, eu sei, nunca mais é tempo demais, baby, o tempo é rei. Então é isso, valeu, falou. Reflitam sobre isso. Se inscreve no sininho. E se inscreve no canal. Sininho, Foda-se. amigo do João. Se inscreve